E aí, como é que era a mecânica dos shows? Você estava, botava o quê? Todo mundo no ônibus? Como é que era a história? Sim, ia tudo no ônibus, né? Todo o pacote, né, que era vendido. E nós tivemos que realmente construir uma ideia, né? Foi inventado um mercado, o mercado do rock gaúcho, no caso. A gente movimentou uma coisa, uma área que não existia essa efervescência, né? As pessoas agora no interior, eles passavam a ouvir, de alguma forma, né? Os pequenos, nós em seguida gravamos um compacto, teve também o advento do disco Rock Garage, através do Ricardo Barão, que foi um grande passo, né, para o rock gaúcho. E aí, realmente, as coisas começaram a se sentir no interior, começaram a ser ouvidas, né, no interior. Eles disseram que, bom, eles descobriram que havia um movimento de rock, do rock gaúcho. Então, eles começaram a se interessar e a gente começou a levar esse circo, né, para o interior e ensinar como que isso deveria ser comportado, como que isso aí deveria acontecer, né? Não de forma qualquer. Não era que nem uma banda de baile para tocar a noite toda, né? Tinha todo um cuidado, tinha que ter uma banda para abrir, o show não era aquele show a noite toda. Começo, meio e fim no show. Então tinha todo um cuidado diferente até então que não havia tido, né? E isso eu me sinto orgulhoso que de alguma forma a gente imprimiu isso, a gente fez esse know-how, levou esse know-how ao interior do estado que hoje é o mercado do rock gaúcho. É claro que hoje em dia não é mais tão moda, né? Vamos dizer assim, mas de qualquer forma é memória cultural o que sem dúvida nenhuma deve ser resgatado, porque é um bom negócio e sempre foi um bom negócio para todo mundo. Sim, aí realmente começaram as bandas que estavam mais em destaque aqui, né, no cenário de Porto Alegre. Em seguida, isso aí atraiu a atenção também das grandes gravadoras do Rio, né, a RCA, principalmente com um selo especificamente para isso, né. O Claudinho Pereira também, que é outro grande nome né, da nossa música, do rádio, da TV. Ele é o meu padrinho, de alguma forma, eu assinei o contrato com a RCA na casa dele. Ele trouxe a diretoria da RCA a Porto Alegre para conhecer esse cenário, esse movimento do rock gaúcho. Isso aí realmente mudou o mundo, de todo mundo, de cabeça para baixo, né? Porque o próprio país acabou, através disso, conhecendo o que estava acontecendo aqui, a efervescência cultural, a efervescência do rock gaúcho. E a RCA escolheu, a princípio, para fazer um pau de sebo, aqueles discos que vamos escolher o melhor para tocar depois. Eles escolheram 5 bandas. Infelizmente, o Júlio Reni, que era um dos grandes talentos, ficou de fora. Mas foi escolhido Engenheiros do Havaí, Replicantes, De Fala, TNT e Garotos da Rua. E todas as bandas acabaram sendo destaque. Isso eles ficaram com um pepino na mão, eles não sabiam o que iam fazer com isso. Eles não esperavam que todas as bandas eram tão poderosas, assim, cada um no seu gênero, que eram gêneros de rock diferentes um do outro, né? E os Garotos da Rua foram escolhidos para abrir, vamos dizer assim, esse projeto no Rio de Janeiro, esse selo Plug, que era da RCA, né? Através de grandes programas de destaque no cenário nacional e com músicas, né? Inclusive, acabamos com música em novela, então a coisa foi assim, tomando proporções maiores que a gente imaginava em pouco tempo. Né? Em pouco tempo a gente teve que se mudar para o Rio de Janeiro, morar lá, porque os shows eram do meio para cima mesmo, né? E a gente acabou tendo que abandonar um pouco aqui o seio materno, né? O próprio estado, deixamos de lado. Algumas bandas não alcançaram esse cenário nacional como a gente alcançou, o Engenheiros vem junto, acompanhou bem também, né? Algumas bandas desse pau de sebo acabaram por controlar melhor o estado, mais que nós, né? Porque ficaram por aqui mais. Não, a gente também ficou meio assim, assustado, mas também tivemos que tomar coragem e encarar, porque era o que a gente queria. Né? Era o que a gente queria, uma oportunidade única, uma sorte, sem dúvida nenhuma.
Não era só, vamos dizer assim, nós trabalhamos, é talento, não. Sorte também. Vocês se tocaram disso na época? Sim, acho que sim. Isso aí foi a grande sorte mesmo da gente, né? A gente ter se tocado disso, eu pelo menos, né? Então a gente tinha que aproveitar bem isso, né? Abandonar tudo. Quem estava com namorada, noiva, ou quem estava com problemas aqui, ou quem estava, não sai de perto da mamãe, não. Então, fomos para lá também, com um engenheiro de som, engenheiro de luz. Foi o Gerry, foi o Hélio Fagundes e foi o Ivo Eduardo, de operador de som também, o Gerry Marques, grande iluminador, né, daqui do estado, também foi junto com a gente. A gente fez alguns shows iniciando essa epopeia, né? Essa viagem, né, em rumo lá pelo centro do país, no Rio de Janeiro, e em shows coletivos, com grandes bandas nacionais já, né, a gente fez. Então foi bom a gente ter levado técnicos daqui, que conheciam melhor o nosso som, isso nos ajudou bastante no início, né. Foi muito bom. Eles nos botaram tudo num apartamento em Copacabana, quase que a gente se matou. Depois nos botaram lá na Rainha Elizabeth, em Ipanema, num enorme apartamento, também todo mundo junto. Aí ficamos mais tempo, com mais conforto, né? Isso aí também deu uma certa estrutura para a gente de se sentir em casa, de alguma forma, mesmo morando com um fulano, a gente já não aguentava mais a cara do um ou do outro, assim, mas banda é banda, né? Então, tem que ser profissional, e isso a gente tentava agir dessa maneira, né? Acabamos realmente nos transformamos em músicos profissionais, de uma forma ou de outra. Pela dor, né? Meio que pela dor. Faz parte, né? Tu vai também sabendo como é que tu vai chegar nisso, né? Porque não existia um manual de instrução, né? Tu vai descobrindo como é que tu vai construindo esse dote profissional, vamos dizer assim. Lembro muitas coisas boas, né? O Chacrinha, por exemplo, a gente tinha que fazer muitos playbacks lá no subúrbio do Rio de Janeiro. Pelo menos uns 2 sábados por mês a gente tinha que ir em 3 lugares diferentes. Eu sei, porra, e tocar para um cachezinho pequenininho, porque quem ficava com a maior parte era o Leleco Barbosa e o seu pai, né, Chacrinha, que em troca da gente participar dos programas dele, que é onde realmente os grandes shows que a gente fazia pelo país inteiro eram feitos através disso, através dos programas do Chacrinha. Eles sabiam que a gente existia e nos contratavam. Então a gente tinha que fazer esses jabá, que se chama, né? Shows praticamente gratuitos, que a gente ia em 2 radiotáxis, um com seguranças fortemente armados, se metia naquele subúrbio, assim, aquelas estradinhas de terra. Quando tu estava chegando, estava saindo o Barão Vermelho. Quando tu estava saindo, estava chegando o Lulu Santos. Era assim, rodízio de grandes bandas tocando um vinil que pulava no palco, né? 3 ou 4 músicas. E aí tu tinha que ficar também num banheirinho infecto, com um cheiro de cerveja e mijo ali, até guardando o momento de entrar e sair. E ainda tinha que cumprimentar todo mundo, né? Uma fila de gente, tudo aquela coisa, né? Que fazia parte, né? E isso fazia parte do jabá. Era o jabá que a gente tinha que fazer. Mas, de qualquer jeito, eu acabei conhecendo todo o subúrbio do Rio de Janeiro, todos os clubes. Fizemos centenas de clubes até completar todos, a gente teve que fazer isso, né? De alguma forma. E todos os programas também no Rio de Janeiro. Na época do Rio de Janeiro, em São Paulo, existia um trem de madrugada, da meia-noite. Tu viajava do Rio de Janeiro da meia-noite às 6 da manhã, tu chegava em São Paulo às 6 da manhã para fazer alguns programas e chegar na RCA também, lá de São Paulo. Isso não existe mais, é um retrocesso, acredito eu. Não existia mais esse trem que existia de Rio-São Paulo, né? São Paulo, Rio de Janeiro, toda a madrugada. Porque tu imagina, né, cara? Que maravilha, um vagão para tu ir dormindo numa cabine, vagão de bar também, para enchendo a cara, quem queria. Tudo isso era uma maravilha. Isso aí era um rock and roll mesmo, de verdade, cara. E também um avanço civilizatório incrível, que existia e não existe mais.
Ó, eu estou autorizado a contar a história do Geraldo, que o Geraldo, ele namorava uma chacrete, né? Mas não era proibido, não? Era, foi baixada essa portaria de proibição porque me parece que os caras resolveram comercializar a chacrete, né? Eles começaram a querer vender para os coronéis lá, que viam a chacrete na TV, e disseram, eu quero aquela. E elas tinham nome de guerra, né? Eu quero aquela. Eram moças bonitas mesmo. E o Geraldo namorava uma delas. E aí o Leleco disse, não, músico não pode mais namorar chacrete. Os músicos têm que ficar na sua, e aí criou um clima, né? Porque e a gente ia no programa, e aí o Geraldo, um dos músicos lá da banda, ficou bravo com isso. E o Chacrinha veio assim, ele vinha com aquele jeito, né, no meio. As gravações dos programas eram assim, ao vivo, porém gravados. Sim. Tinha auditório, né? A gente entrava, a música tocando já, a gente entrava atrasado já, fingindo que está tocando, né? E o velho vinha e fazia aquela coisa toda, e todo mundo, uma multidão, tudo. E o velho vinha e, quem que é isso, quem que é aquilo, quem que é bacalhau? Esse veio com a cenoura pro músico, esse que namorava chacrete, né? Quem que é a cenoura do Lulu Santos? Ele deu pro cara, né? E o cara olhou para ele assim, soca no teu cu, velho, filha da puta. Aí se ouviu um silêncio e um grito assim, para tudo, vocês fora. Para a gravação. E o músico esbravejando, assim, segurando ele para ele não bater no velho guerreiro. E o velho bufando. Era um circo mesmo a coisa, né? Nós nunca mais voltamos no programa. Ele morreu logo em seguida. A gente já tinha ido bastante no programa, foi muito legal. Isso ajudou bastante, as vendas e os shows, né? Principalmente. Todos esses programas, o Perdidos na Noite, que é o Faustão antigo. Verdadeiro. O verdadeiro, Faustão, que era ao vivo, com o Tatá e o Escova. Grandes escadas. As pessoas não sabem o que é escada. São humoristas que ajudam o apresentador de uma forma espetacular, né? Eles eram co-apresentador que ajuda o apresentador também. Realmente parecia que o próprio Faustão era o escada dos dois, né, cara? De tão bom que eles eram, e era no Teatro Zácaro, em São Paulo, ao vivo. Era muito bom o programa, era gostoso de fazer. Né? Tinha os originais do samba, tinha umas bandas boas também, né? Que a gente acabava. Não tinha cenário nenhum, não tinha minas dançando, não tinha nada. Era música mesmo e coisa boa, né? Falando, só coisa de verdade mesmo, né, cara? E a gente interagia com grandes músicos na época, isso é uma coisa legal. O próprio Raul Gil, eu acabei conhecendo grandes figuras. Era um programa meio morno, assim, de playback, né? Mas o Raul Gil eu conheci, o Antônio Marcos, encharcado de trago no bar do negócio lá, e eu disse, pá, padrinho, deixa eu pegar a benção aqui, que eu sou fã, né? Pá, Antônio Marcos, o trio Los Angeles, Gengis Khan, pá, gente, e o Made in Brasil se apresentaram no mesmo dia que a gente, todo esse pessoal aí. Isso é incrível, né? Tu trocar ideia com esses músicos que fazem parte da história da música brasileira, da música pop brasileira, né? Isso é uma coisa que não tem preço. A gente participou de alguns programas até infantil, o Daniel Azulay, fomos no programa do Clô para os Íntimos. Olhasse para a lente da verdade. Não, o Clodovil tinha um programa que ele ficava com uma moça seminua, que ele ficava modelando ela ainda. Se lembra disso aí, né? Era de manhã cedo esse negócio, era assustador, né? Bons tempos. A parte musical do país, o business, mudou radicalmente. E a mídia, principalmente, de um tempo para cá, né, cara? Isso foi um decréscimo. Houve
houve um retrocesso nesse aspecto, né? A gente perdeu muito com a mudança. Isso não é papo de velho, não é papo é um papo que realmente é importante, porque isso eu estou falando em termos financeiros. Esse mercado ele diminuiu de tamanho, ele ficou ruim para todos. O que era bom para todos, os radialistas, músicos, técnicos, hoje em dia não é mais. Porque eles optaram por 2 ou 3 gêneros só na mídia para, vamos dizer assim, manipular as cabeças, né? Vamos deixar bem claro, né? E deixaram de lado as outras alternativas. Hoje não houve mais um MPB forte, não houve mais um Gil, um Caetano, Não tem mais um letrista um Chico bom. Buarque. Não, eles estão ali, eles existem. Mas é que a mídia não faz isso, não faz essa parte. A TV e a rádio. Entende? Os músicos existem, o Milton Nascimento está aí. Existem os músicos. O Zé Ramalho está aí. Entende? É que eles não têm mais o interesse da própria mídia. Então, isso é um retrocesso, porque estão priorizando só determinada coisa, só determinado gênero. Isso é que acaba com a diversidade cultural do